Jornal da Rio, primeira edição, com Messias Carvalho. É um show de informação com você na sua casa. Entrando agora, bom dia, com licença, obrigado pela audiência. Você que navegando comigo nas ondas da 102.3 FM, Rede Rio de Comunicação ao vivo. TV Rio, canal no YouTube, ao vivo no nosso Instagram para todo mundo nas redes sociais, Rede Rio FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, minha querida dona de casa. Bom dia você que está aí ao volante. Obrigado pela carona. É mais uma jornada nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. E vem aí o processo eleitoral. O assunto é destaque no programa de hoje. Hoje vamos discutir a última pesquisa e o que significam os seus números para o governo do estado, para o embolado quadro de disputa pelo senador da República, ainda para deputado federal e deputado estadual. Comigo o grande, Oscar Wagner, o cientista político. Nós divulgamos aqui uma pesquisa, foi realizada pela W1, que faz uma avaliação do cenário político em Sergipe. Vamos fazer uma avaliação do cenário e uma avaliação dessa pesquisa. Bom dia, meu querido Wagner. Bom dia, Messias. Chegar mais próximo. Pronto. Bom, perfeito. Prazer estar com você. Lembrando que já não é a primeira vez, se a gente voltar lá atrás, eu me lembro. Uma trajetória inteira, quase uma vida inteira, né? Mas temos muito tempo pela frente. Já vemos apresentando, a gente vem nessa trajetória há muitos anos. Essa paixão por pesquisa, como começou essa história? Começou. Você já tem quantos anos navegando aí? Mais de 20, 30 anos? De pesquisa, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas começou, que minha formação é publicitária e venho do Rio de Janeiro. E lá eu lembro, não se fazia nada sem pesquisa. Qualquer campanha, o que fosse, era baseado em dados de pesquisa. Vim para Sergipe há 40 anos, mais ou menos. E eu sentia falta disso aqui, trabalhando nas maiores agências e seguir. Quando, então, em determinado momento, eu resolvi montar um instituto, isso lá para nas eleições de 2000 e pouco, 2004, e de lá até hoje a gente vem seguindo essa trajetória. Lembrando que a eleitoral é um dos segmentos da pesquisa, mas a gente trabalha com pesquisa de mercado, pesquisa de viabilidade, trabalhamos com os construtores que vão lançar empreendimentos, o shopping, por exemplo, nós fizemos pesquisas do shopping porque a pesquisa, na realidade, é talvez a principal ferramenta para auxiliar na tomada de decisão. A eleitoral é um planejamento, né? Você não faz nada sem planejar para dar certo. Para dar certo. Né? E a eleitoral também e a pesquisa sentido. Faz a leitura real do que você tem ali, né, naquele momento. Talvez a eleitoral seja a que tenha mais visibilidade, mas que também, para nós dos institutos, é com maior risco. O risco hoje de se realizar uma pesquisa pela legislação, das multas que são impostas por qualquer erro que possa acontecer, são de 50 a mais de 100 mil. Inviabiliza todo, digamos, um ano de trabalho. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu sempre digo, eu tenho muito cuidado com a imagem do meu instituto e muito cuidado com quem me contratou. Então a gente não é um aventureiro, não vem para brincar, para jogar números, pelo contrário, é muita responsabilidade. E normalmente somos os patinhos feios, porque quem está na frente está certo, quem está atrás a pesquisa está errada. Sempre reclama, aquele instituto, deixa para lá, não tem credibilidade, não é bem assim. E nós vamos debater bastante essa pesquisa, está registrada no TSE sob o número SE 06505/2026, para divulgação a partir de 4 de junho, pesquisa, lembrando que ela foi encomendada pela Rede Rio de Comunicação, então é pesquisa da casa, com um cenário aberto aí para a disputa de outubro, que já bate ali margem de erro de 3 pontos percentuais. Pesquisa completa, né? Nós já tivemos a oportunidade de divulgar e vamos fazer uma avaliação desse cenário político. Antes eu vou ao intervalo, mas antes eu gostaria só de perguntar a você mais uma vez, meu querido Oscar, essa questão dessa realidade da pesquisa hoje, porque durante as campanhas eleitorais, né, você mesmo disse, por conta de toda essa história de que quem está na frente está bem, quem está atrás reclama, não são poucas as tentativas de demonizarem os institutos de pesquisas, né? De muitos quererem defenderem que acabe com a divulgação de pesquisa, a realização de pesquisa dentro do processo eleitoral. Uma coisa absurda, né? Isso. Até porque é um instrumento puramente técnico. Como é que você vê isso? Ainda há essa ameaça? Constante. Esse processo é muito grande. O TSE,
eu até parabenizo todo o esforço que vem fazendo nessas lançamentos das resoluções. A cada ano eles tentam minimizar os possíveis erros e fraudes que possam acontecer. E nesse processo, as multas são altíssimas. Uma das formas de tentar moralizar, vamos dizer assim, o processo. Mas eu acho que o direito à informação, ele é legítimo da população de procurar entender essa história de dizer a pesquisa influencia no voto. Não tem nenhum estudo concreto que comprove isso, que está na frente de uma pesquisa é quem vai ganhar a eleição. Se fosse assim, era muito fácil. Isso não acontece. As pesquisas erram também, elas não são infalíveis. Então, assim, divulgar pesquisa eu acho importante. Tem que ter o cuidado, a responsabilidade. Infelizmente, eu não tenho procuração para defender instituto nenhum, falo pelo meu, mas a gente tem muitos bons institutos de pesquisa. Mas também a gente costuma ver que no período eleitoral aparecem inúmeros institutos que ninguém nunca ouviu falar. Me chama a atenção também. Isso aparece muito, só naquele período, depois some. Com nomes até criativos. Exato. A gente vive de credibilidade. Então, a pesquisa, o instituto, ele tem credibilidade, só que conquista com resultados. Então, você procurar saber o histórico daquelas pesquisas, daquele instituto, isso é um dos fatos importantes. E a gente trabalha, é uma relação de confiança entre quem contrata o instituto e o instituto com o seu cliente. Inclusive, a oportunidade para agradecer até Teixeira, eu já o conhecia não pessoalmente, ele me convidou para fazer essa pesquisa para Rio, e segundo ele, fez um levantamento e chegou à conclusão que nós éramos um instituto sério, confiável, por conta disso que ele nos contratou. E essa pesquisa que eu vou falar um pouco sobre ela daqui a pouco, depois do intervalo. Agora são 7h mais 3 minutos. Você pode mandar sua mensagem para cá, 98131-6271, 98131-6271. Meu querido Leandro, obrigado aí pela audiência. Volto já. Você fica comigo. Você está ouvindo Jornal da Rio, primeira edição. Meu querido Oscar Wagner, eu estou aqui com sua pesquisa, que vamos explicar como ela foi feita agora no início de junho, que cenário ela desenha, você tem uns números aí, quer que eu leia daqui? Eu tenho uma colazinha aqui, mas vamos acompanhando junto. Então, o modelo dessa pesquisa é a pesquisa que a gente chama de quantitativa, onde por amostragem, onde a gente pega um questionário estruturado e vai colocar a apreciação dos eleitores dentro de um perfil do eleitorado que é definido pelo TSE. Essa amostra ela é representativa também do Estado e o eleitor tem que estar dentro daquele perfil. Então, essa pesquisa especialmente, nós estamos em 30 municípios, em todas as regiões do Estado, e no que a gente chama do PPT, é proporcional ao tamanho do município, é o número de entrevistas. Isso faz com que municípios maiores, por exemplo, Aracaju, tenha 200 e poucas entrevistas, institutos menores como Barra tenham 19 entrevistas. Então, ela não é conclusiva pelo município, mas ela dá um retrato pelo geral, pela amostra como um todo. Nós fizemos 1.000 entrevistas, que dá uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre resultados apurados, e tem um intervalo de confiança de 95%. Explicando mais ou menos o que seria esse intervalo de confiança, significa que se a pesquisa for feita 100 vezes dentro desse mesmo formato, ela tem 95 possibilidade de sair o mesmo resultado. Ou seja, mesmo assim você ainda tem 5% de dar um resultado diferente. Porque a pesquisa não é infalível. Ela é estatística, ela tem probabilidade de estar certa, mas também pode errar. Isso acontece. Mas ela traz uma forte tendência, porque é estatística, é matemática. Exatamente. Né? Ela precisa ter essa confiança e ela traz aquele retrato do momento. E também, às vezes, a gente quer tirar de uma pesquisa aquilo que ela não pode responder. Então a gente fala, por que isso aconteceu ou deixou de acontecer? Eu digo às vezes uma analogia até como o jogo do bicho, só vale o que está escrito. Se não tiver ali, eu não posso trazer, mas a gente com o estudo, por exemplo, de várias pesquisas, a gente começa a entender e gerar prospecções. Por exemplo, o cenário para o governo do estado hoje está definido na pesquisa, lembrando que ela foi feita no início de junho,
há menos de... Uma semana, mais ou menos. Há cerca de uma semana.Ela apresenta um quadro, Fábio Mentidieri, na pesquisa espontânea, que quando você pergunta, não mostra quem seriam os candidatos. Fábio Mentidieri com 34%, Valmir Francisquinho 24,30%, Ricardo Marques 1,7%, Emília Correia 1,5%. Eu conversava, porque apareceu Emília? Porque é espontânea, cada um diz em quem vai votar, votaria se a eleição fosse hoje, né? Isso, às vezes, esse espontâneo, ela até com o tempo, ela vai diminuindo à medida que vai chegando perto da eleição. Emília já teve um desempenho muito melhor mais atrás nas espontâneas e hoje já se entende que ela não é pré-candidata. Nessa pergunta aparece Edvaldo Nogueira também, que não é pré-candidato ao Estado. Aparece Emanuel Cacho e por aí vai a pesquisa, né? Quando você vai para estimulada, em que você mostra o nome dos candidatos, o cenário muda pouco, né? 44,7% vota em Fábio, Valmir com 38,7%, Ricardo Marques 5,7%, Emanuel Castro 0,4%, doutor Elton Monteiro, que acabou de conceder entrevista aqui ao programa, 0,2%, nenhum branco e nulo 4%, não sabe, não respondeu 6,30%. De uma semana para cá esse cenário oscilou alguma coisa na sua percepção? Provavelmente não. As coisas não mudam tão rápido. Por exemplo, estamos questionando muito sobre essa pesquisa, que na nossa pesquisa de um mês atrás aparecia um empate técnico entre Valmir e Fábio, com Valmir na frente. Então, nessa agora, esse empate saiu favorável a Fábio, essa pesquisa. Aí diz, quando sai um na frente, diz, já foi vendido, já está trabalhando para o outro. Não existe, é um processo que a gente acompanha. Mas se eu analisar uma série histórica, lá em março, que eu fiz março, toda registrada, toda disponível aí no TSE. Eu fiz março, abril e maio. Em março, a diferença para Valmir era maior. Ele estava 7 pontos, se não me engano, à frente de Fábio. Em abril, empataram e agora, em maio, junho, Fábio na frente. Se você analisar essas 3 pesquisas, já começa a você entender o cenário. Quer dizer, não mudou do mês passado para esse. A gente percebe que Valmir manteve um percentual nesses 3 meses, de mais ou menos 38%, e Fábio começou a ter um crescimento, uma variação de 6 pontos nesses 3 meses aí. Curioso é que quando você vai para um cenário de segundo turno, muda muito pouco. Agora, o Senado está embolado, né? Senado, se para o governo está polarizado, o Senado está totalmente aberto. Estimulada, você tem aí André Davi, André Moura, Eduardo Amorim, primeiro voto. Rogério Carvalho, Edvaldo Nogueira, tudo aí na casa dos 10, entre 10 e 15 pontos, e 14,9 praticamente pontos, todos, né? Empatados. E você tem Alessandro Vieira, que está com 8,30, que também não está essa bagaceira toda, né? Depois você vem um pouco mais distante, Rodrigo Valadares com 5,9, Coronel Rocha 1,3, Irã Barbosa 1,3. Mas eu acho que é a primeira vez, se você acompanha um pouco mais a política do que eu não sou político. Apenas divulgo os fatos, né? Você acompanha isso mais de perto. Isso. Eu acho que no cenário das últimas décadas não tivemos uma eleição para o Senado não me lembro tão embolada com tantos candidatos. Bons, né? Com bons entre um nomes, e outro tudo bem, quando é uma vaga, 2 brigando. São bons nomes, tanto que está aí essa disputa acirrada. A oscilação mês a mês tem sido muito diferente. Por exemplo, na pesquisa de passado, estava, salvo engano, o André Moura na frente, ainda Davi em segundo, também embolado. Agora só inverteu, continuam os dois empatados, embolado. A diferença entre eles, se você pegar margem de erro de 3 pontos, está praticamente todos empatados tecnicamente. Então, assim, não dá para se apostar hoje quem seriam os dois. A tendência que a pesquisa mostra hoje, se fosse a eleição hoje, seria André Davi e André Moura. Mas, como eu estou dizendo, está muito embolado. Está tudo empatado. Tem um item, alguém me disse que o delegado Mário Leone foi só se candidatar a deputado federal que André Davi caiu fora. Eu vejo concorrência direta entre eles, cada um tem a sua ideologia. Mas a pergunta do ouvinte, eu não vou responder a perguntas diretamente, então, para não estar citando aqui, desfazendo qualquer candidatura. Acho que são 2 nomes valorosos
E há uma tendência de muita gente da segurança pública entrar na política, Isso. né? Isso também quem julga vem acontecendo. é o eleitor, não sou eu. A gente faz apenas a leitura técnica, né? Do que efetivamente vem como também da comunicação. Vem acontecer. Né? Da comunicação. Isso, muita gente da comunicação. Também. Né? Próprio Ricardo Marques que o diga. E também a Suzane Vidal, que é pré-candidata também a deputada federal. Com relação a meu caro Oscar Wagner, com relação a Aracaju, me parece ser a cereja do bolo dessa eleição, como nunca antes na história, para o Senado. Na realidade, Aracaju é a cereja do bolo para qualquer cargo. Aracaju tem 24% do eleitorado do estado. Se você pegar a Grande Aracaju, isso vai para praticamente 50% do eleitorado do estado. Então, eu acho que qualquer candidatura passa por Aracaju e pela Grande Aracaju. Curiosamente, se eu pegar, digamos, interiores, como, por exemplo, Lagarto e Itabaiana, o povo é muito mais politizado do que em Aracaju. Então, lá você, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa para dentro de Itabaiana, o grau de indeciso vai lá para baixo, as pessoas sabem muito mais, discutem mais. Aracaju é muito aberto e tem muito nome. Então, assim, é um desafio para qualquer candidato conquistar o voto dessa região de Aracaju e Grande Aracaju. Pois é, e vamos ter muitas pesquisas pela frente, viu? O meu querido Oscar Wagner, W1, né? W1. Disponível. E não tem história de partido, não. Não tem, se quiser. É só contratar que a gente faz a pesquisa. O bom entender é que aquela história da pesquisa é que muita gente, eu já vi ao longo da história, muita gente inventar pesquisa, inventar números. Não adianta você se enganar. Isso. Né? Uma coisa que você falou no começo da entrevista, acho que isso já é lastro, né? A pesquisa, ela pode bagunçar o cenário, mas ela não muda o voto do eleitor, a decisão do eleitor. Ela não é decisiva de maneira nenhuma. Mas ela é fundamental para quem quer planejar uma campanha. Com certeza. A principal ferramenta. Eu queria fazer uma coisa curiosa que eu queria destacar é o seguinte, é que a pesquisa, muitos candidatos, né, contratam suas pesquisas para consumo interno, porque a pesquisa ela não representa, se eu estiver errado você pode me corrigir, apenas um número isolado. Tem tanto, mas o que aquele número significa no universo de eleitores pesquisado, né? Porque no relatório, você falou inicialmente em questionário, que é uma coisa bem consubstanciada, você tem informações ali que pode derivar uma pesquisa de 30 páginas, né? Dando nortes ao candidato que ele nunca imaginou ter, né? Fazendo política do jeito que faz tradicionalmente. Então, é um jeito de orientar uma campanha fantástico, uma pesquisa. E, curiosamente, às vezes a gente vai apresentar uma pesquisa e vem lá, como você disse, com 30 páginas, 40, 50 páginas, mas o candidato às vezes diz, quem é que está na frente? E quem está na frente, às vezes, é o menos importante naquele processo todo. Vamos dizer, hoje, nós estamos aí há mais ou menos 4 meses da eleição. Quem está na frente hoje é relativo, mas o porquê está ou não está é que a pesquisa ajuda muito a entender isso, até para poder se planejar. Então, eu tenho que fazer a pesquisa, criar um plano de ação, trabalhar para mais na frente reavaliar, para entender se aquilo não é simplesmente pesquisar. A gente tem que ter um propósito. E eu queria fazer um parênteses só sobre a questão que tem nessa pesquisa de deputado federal e estadual. Eu ia fechar lendo exatamente esses números. É bom entender que o formato para deputado federal e estadual essa pesquisa não é ideal para esse sentido. Por quê? Ela avalia o estado como todo. Então vem o recall da lembrança de um candidato dentro do estado. Mas ela não leva em consideração a base eleitoral dos candidatos. Toda ela é espontânea, né? Toda é espontânea. Então, vamos dizer que um candidato que tem a sua base eleitoral num município onde eu fui lá e fiz 5 entrevistas, ele pode nem aparecer nessa pesquisa e ser eleito mais na frente. Então, é bom lembrar que ela fica como uma referência do recall que as pessoas foram lembradas. Não tem nenhuma relação com que, digamos, quem foi posto na pesquisa pode ser eleito ou não. Tudo pode acontecer. Tem uma pergunta aí, Tainá Valença, para o Oscar Wagner. É o povo do ar. Bom dia, Messias, bom dia, ouvinte, bom dia ao
cidadão aí, o colega aí da Instituto de Pesquisas. Quem está falando aqui é o Wilman Santos, né? A gente sou engenheiro civil de infraestrutura, mas a gente vive no meio da campanha, na política. Trabalhamos agora em outras áreas. Eu estive vereador do Nosso Socorro por um mandato e meio. Eu tive até Messias Carvalho sempre acompanhando nosso trabalho. Lá no início dos anos 2000, aí, desse século aí, né, Messias? 2004, 2006, aí por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, Messias, eu discordo com um colega quando ele disse que as pesquisas não induz o voto, não. Acho que quando sair isso na minha área, da geografia, da estatística, que é da estatística de pesquisa, mas, claro, eu digo que é vivo, a gente vive, o político que vive na base, que vive no dia a dia, no seu momento, na sua área, que vive com o povo, percebe-se na rua, só você não ser, basta ser povo para viver no país, você vê a população menos esclarecida, aqueles que têm uma grande fatia, deixa bem claro isso, que vai ganhar. Você vê isso muito no pessoal que tem muito esclarecimento eleitoral do voto consciente, que diz o quê? Eu não vou votar para perder, não quero perder meu voto. Vou votar até no cara está na frente. Para aquele cidadão, não é ele político que vai lhe representar com uma proposta, com um bom segmento, proposta para ele, para o bem da população, para a coletiva. Que ele não quer perder o voto. Se ele votar consciente, o cara perdeu, eu perdi meu voto, porque eu votei nele, não. Quer votar no que vai ganhar. Então a pesquisa induz sim. A pesquisa que está na frente, não na frente, induz o voto sim. Quanto a isso aí, eu discordo aí com essa colocação aí. E demais coisas não. Acho que ele está dentro da temática, mas dizer que não induz o voto, de que vai ganhar porque não induz sim, e eu digo isso com acompanhamento. São 25 anos de campanha política, dentro da política, coordenando campanha, vivendo dentro do processo, a gente percebe, só você vê, vá na feira livre, vá na beira de campo de futebol de várzea, vá no campo de futebol, vá ter que ir no barzinho de esquina, para você ver se realmente a pesquisa não induz o voto a mudar o resultado. Induz sim. Bom dia, obrigado pelo espaço. Muito obrigado, meu caro Wilman. 7h28, é a teoria do voto útil, né? O cidadão está indeciso, mas prefere não perder o voto útil. Mas você defende que isso já não tem tanto peso? Na realidade já não existe mais? Se a gente... Ele contradiz. Isso vou dizer assim, um mito que vem se tornando um consenso. Eu vou votar em quem está ganhando. Se isso fosse uma verdade, quantas e quantas eleições que as pesquisas todas davam determinado nome e quando abre as urnas, outro candidato ganhava. Há estudos sobre isso, então cientificamente não existe nada que comprove que a pesquisa interfira num resultado de uma eleição. Pode influenciar um ou outro, isso é verdade. Inclusive, nessa pesquisa, nós colocamos uma questão que vai muito de encontro com isso que William, é isso? Colocou. Nós colocamos a expectativa de vitória. O que é a expectativa de vitória? Independente de quem você vai votar, quem você acha que vai ganhar. E aí, o que acontece? Nessa mesma pesquisa, há um crescimento até maior para Fábio. Ou seja, entende-se que parte do eleitor de Valmir, mesmo votando nele, acredita que Fábio possa ganhar. O mesmo acontece, que quem vota em Ricardo acredita que um outro possa ganhar. Então isso pode sim, não é que a pesquisa influencie, mas há uma tendência desse sentimento da população que possa sim interferir no resultado final, mas não necessariamente do quem está na frente ou quem está atrás. Eu tinha pulado essa parte, independente da sua intenção de voto, ou seja, de quem você vai votar. A pergunta é essa: quem você acha que será o próximo governador de Sergipe? Isso. E é estimulado, né? Ele mostra os nomes e você vai lá e define. E nesse caso o Fábio teve um número maior, 52,4 contra 35,9 de Valmir. Se você observar nos que votaram em Valmir nessa pesquisa, há uma diminuição do dele pro Fábio, ou seja, então próprios eleitores de Valmir estão na dúvida ainda, que acham que possa ganhar. Mas isso é um trabalho que as campanhas vão tentando recuperar e buscar essa confiança. É o desafio dos marcos. O curioso é que a campanha ainda não começou necessariamente. Não começou. Viu? Agora que vai ser uma campanha, é uma das coisas que mais me preocupa, e aí eu falo como cidadão mesmo, e especialmente na condição também de jornalista, a fake news, a mentira, as redes sociais, a inteligência artificial usada para o mal. Vai ser uma campanha muito difícil.
Em todos os aspectos, inclusive para os institutos também. Essa semana mesmo saiu uma publicação nas redes sociais como se fosse um resultado dessa pesquisa com números diferentes, colocado lá um número do registro de não sei o que lá, de 2025 nem existia, as pesquisas só são registradas no ano eleitoral, e colocaram como se fosse o W1 com resultado diferente dessa. Fake news, mentira. Fake news isso, infelizmente, tem muito. Oscar Wagner, muito obrigado, meu querido, por sua vinda ao programa. Eu que agradeço, agradeço o espaço, porque... Parabéns pelo trabalho da W1, o telefone é 998380757. 57, nós estamos ali em Pirambu, pertinho aqui, vizinho, nossa sede é hoje lá. Mas a gente, como eu digo, o nosso escritório é onde o nosso cliente está. Então a gente roda esse estado todo e agradeço mais uma vez a confiança de Teixeira por ter nos contratado, e o nosso zelo é tanto com o Instituto quanto com a imagem de vocês, e parabéns à sua audiência, que de audiência a gente também entende. Tá, isso, perfeito. Muito obrigado, Oscar Wagner. Um grande abraço. Prazer.